Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. João, Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 15. Porque o amor não falha. Irmãos, eu tenho certeza que se você entender, se nós entendermos essa palavra hoje, nós iremos entrar num ambiente muito especial e que a sua vida vai ser transformada. Mas pastor, eu já sou crente há muito tempo. Eu não estou falando de tempo de evangelho, eu estou falando de um ambiente. Um ambiente que talvez você ainda não acessou e vai ser acessado nessa noite, e você vai começar a viver coisas especiais na tua vida. Você recebe isso? Louvado seja Deus. João 21, a partir do versículo 15. Vamos colocar na NVI, por favor? Amém. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Amém? Esse é um texto em que João, ele dedica o último capítulo, e no último capítulo, o último trecho, para falar da restauração na vida do seu amigo Pedro. A restauração que Jesus fez na vida de Pedro. E é um texto muito lindo. Qual é o plano de fundo desse texto? João, Pedro, os discípulos estão pescando a noite inteira. A noite inteira tentando pescar, algo muito parecido da primeira vez, quando Jesus chama os discípulos para seguirem, chama Pedro para seguir. Mas agora Jesus tinha morrido, ressuscitado e tido pouco encontros com os discípulos. E Pedro está ali no barco pescando a noite inteira e não pescou nada. Tenta e não pescou nada. E aí tem um homem lá na areia, longe. E aquele homem grita: joga mais para a direita. E aí Pedro tenta uma última vez, tenta mais uma vez. Ah, irmãos, como Jesus se agrada daqueles que tentam mais uma vez. Aqueles que tentam mais uma vez exercem a sua fé. Continua tentando mais uma vez, mais outra vez. Continua tentando para você crescer espiritualmente. Continua tentando para o teu casamento dar certo. Continua tentando para a tua finança, para a sua empresa dar certo.
Que vai chegar uma hora que Jesus vai falar assim, ó, vai te dar a estratégia e a forma certa. E você vai na forma de Jesus e vai fluir em nome de Jesus. E aí Jesus grita, mas eles até esse momento não sabem que é Jesus. Jesus fala, joga mais para a direita. Aí eles, tá bom, a gente não tem nada a perder, tentamos a noite inteira já, e jogam a rede mais para a direita. Aí eles, opa, peraí, vem aqui João, me ajuda aqui. Vem cá, me ajuda aqui. Aí puxa a rede não se arrebenta. Ele puxa a rede cheia de peixe para dentro do barco, e aí começa a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 110, 130, 140, 150, 151, 152, 153 grandes peixes. Porque eles continuaram tentando. Não pare no meio do caminho, irmão. Não pare no meio do caminho. Deus trouxe você nessa noite para ouvir essa palavra. Não pare no meio do caminho. Aquela rede cheia de grande peixe. Eu fico imaginando que um deve ter olhado para o outro e falado assim, só uma pessoa pode fazer isso. Será? Não, eu tenho certeza. Será? Eu tenho certeza, é o mestre. Só ele pode fazer isso. Diz o texto que Pedro coloca uma roupa, porque ele está meio pelado, se joga no mar e vai nadando de braçada. Quando ele chega perto da areia, quem ele vê? Jesus Cristo. Era o mestre. E Jesus está como na areia? Uma fogueira, peixe assando e pão. Jesus chama Pedro, Pedro, vem. Daqui a pouco chegam os outros discípulos e eles estão ali naquela roda. O que eles fizeram primeiro? Diz o texto, o que eles fizeram primeiro? Capítulo 21, versículo 15. E eles comeram. E Pedro come com Jesus. Pedro come com Jesus. Mas espera aí, irmãos. Você precisa entender algo. Nós precisamos entender algo. O tema dessa mensagem não é pesca maravilhosa. O tema dessa mensagem não é o sobrenatural do Senhor. Também. Mas é o amor não falha. Jesus está ali na areia preparando um peixe assado para Pedro. E nesse primeiro encontro com Pedro, sabe o que Jesus faz? O chama para comer. Vem aqui para o meu lado. Talvez para você é difícil de entender a profundidade disso, mas para Pedro era muito forte. Porque dias atrás Pedro tinha fracassado. Dias atrás, Pedro tinha falhado. Na noite que foi traído, Jesus vai para a casa do sumo sacerdote. E naquela mansão, Pedro entra nessa casa também. E Pedro nega Jesus 3 vezes, como você conhece. Aquele homem que tinha prometido dar a vida por Jesus, agora o nega 3 vezes. Ele fracassa. Irmãos, nós estamos muito acostumados a ouvir palavras. Você vai ter vitória. Você é mais que vencedor. Deus vai te abençoar. Mensagens triunfalistas, e são bênção. Eu não estou falando contra isso não. Mas o que eu queria trazer para você, refletir contigo hoje, é que na jornada de um vencedor, há derrotas também. Diga isso junto comigo. Na jornada de um vencedor, também tem derrotas. Pedro é o apóstolo
a primeira pregação dele, depois de receber o Espírito Santo, milhões de pessoas, milhares de pessoas aceitaram a Jesus. Pedro era usado, a sombra dele curava, era um homem, foi muito poderoso, muito usado pelo Espírito Santo, mas antes de ele se tornar um vencedor, houve fracassos e derrotas na vida dele. E eu queria meditar com você essa jornada de um vencedor. Naquele momento em que Pedro está na areia com Jesus e Jesus convidando ele para comer, Pedro estava frustrado por ter traído o seu mestre. Pedro estava marcado por uma derrota, por uma falha, por ter traído o seu mestre. E a gente precisa entender um pouquinho a história de Pedro. No primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus está ali falando para uma multidão. Jesus olha para Pedro, Pedro já estava lavrando a rede, e aí Jesus fala, ó, vai para águas mais profundas. E aí Pedro fala, ó, já tentei a noite inteira, mas sobre as suas palavras eu vou lançar minha rede. Pedro tinha técnica? Diga comigo, sim. Pedro já era pescador há muitos anos. Pedro tinha técnica. Pedro era esforçado. Mas a técnica de Pedro, o esforço de Pedro fez ele conseguir ter uma pesca boa? Diga comigo, não. Sabe por quê? Muitas vezes a nossa técnica, o nosso esforço não é suficiente para termos sucesso em uma área da nossa vida. O que nós precisamos é de uma palavra do nosso Senhor. Você pode ter técnica, você pode se esforçar, você deve, mas acima disso, dependa de Jesus. Aí Jesus fala com Pedro, Pedro volta para o mar, no primeiro encontro deles, que é muito parecido com o último. Pedro volta para o mar, com o IPVA do carro sem pagar, IPVA do barco sem pagar, boleto vencido, cheio de dívida, mas ele tinha uma palavra, e ele vai debaixo dessa palavra para águas mais profundas. Não importa a situação, não importa a circunstância, se você tem uma palavra, basta. Você só precisa de uma palavra de Jesus. Amém? E aí Pedro vai, pesca, tem sucesso na pesca, e aí Jesus o convida para segui-lo, e agora ele ouve de Jesus, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens, vem, segue-me. E Pedro passa a ser um discípulo de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. A gente precisa também ver um outro episódio. Esse primeiro episódio, a técnica e o esforço de Pedro não foram suficientes para ele ter sucesso. Mas você conhece um outro episódio, tempestade, o barco balançando, o vento, Jesus está orando, recolhido, e na madrugada ele vem andando sobre as águas. E aí Pedro pensa que é um fantasma. Aí Jesus fala, não é um fantasma, sou eu. E Pedro, ousado com fé, fala, se és tu, mestre, faça que eu vá contigo andando sobre as águas. E aí Jesus fala, então vem. Pedro tem fé. Diga comigo, Pedro tem? Pedro tem? Ele começa. Ele anda sobre as águas um pouco, vai andando. Daqui a pouco, o vento, ele olha para o vento, ele sente o vento, ele olha para as águas do mar, o seu coração se enche de medo. E a fé que inicialmente fez ele andar sobre as águas, viver o sobrenatural, não é suficiente para ele chegar ao objetivo. E aí ele pede socorro para Jesus. Pedro tinha fé, Pedro tinha ousadia, mas a fé dele e a ousadia não foram suficientes para ele chegar no ponto final. Eu
estou falando com pessoas aqui que já tiveram muita fé, muita ousadia para fazer coisas tremendas, mas não conseguiram chegar até o final. Sabe por quê, irmão? A nossa fé, às vezes ela falha. A nossa ousadia, às vezes falha. A gente tem fé para começar, a gente tem fé para continuar, mas às vezes a tempestade é tão forte, nós como seres humanos sucumbimos, paramos no meio do caminho, porque a nossa fé falha. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em outra oportunidade, está todo mundo questionando quem é Jesus. E aí Jesus fala para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro tem uma revelação. Diga comigo, Pedro tem uma... Pega o que eu estou falando, hein? Na primeira oportunidade, Pedro tinha técnica e esforço, e ele não conseguiu pescar. Na segunda oportunidade, andando sobre as águas, Pedro teve o quê? Fé e ousadia, mas não foi suficiente para ele chegar no objetivo. Agora Pedro tem uma revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem revelação, mas diz a palavra de Deus que 5 minutos depois, aquele mesmo que teve uma revelação do Espírito Santo, que o próprio Jesus falou: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Espírito Santo de Deus. 5 minutos depois, aquele mesmo Pedro que teve uma revelação do Espírito Santo, estava desestimulando Jesus de ir para a cruz, a ponto do próprio Jesus falar: afasta-te de mim, Satanás, porque a revelação às vezes falha. Não estou falando que revelação é ruim, é bom. Nós precisamos de revelação. Aleluia. A fé, a ousadia, a revelação, o poder, a coragem são coisas boas, são bons, são instrumentos de Deus. Mas se apoiar somente nisso, vai nos fazer falhar. Poder, unção, é algo tremendo, mas também é falho. A única coisa que não falha é o amor de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: a única coisa que não falha é o amor de Deus. Por isso, encha o teu coração de amor. Não, estou falando para a igreja lá de Marte. A igreja da 25 de agosto, dá glória a Deus. Fala assim para o irmão que está do seu lado: tudo pode falhar, mas o amor não falha. Foca no amor de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Aleluia! Oh, rabarabassou. Coloca aqui Marcos 14, 29, por gentileza. Olha o que Pedro fala. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro tinha o quê? Comprometimento. Pedro tinha comprometimento. Irmãos, quem sou eu para criticar o comprometimento de Pedro? Na noite em que Jesus foi traído, quando todos correram, qual foi o único que desembaiou a espada e lutou pelo mestre? Pedro. Quando todos fugiram e se esconderam, qual foi o único que entrou lá no terreno do inimigo, na casa do sumo sacerdote, para ir atrás de Jesus? Quem foi? Pedro. Pedro estava no mesmo lugar onde Jesus estava preso, estava correndo o risco também de ser preso, mas ele negou o mestre 3 vezes. O comprometimento dele teve limite. Quando ele viu a sua vida ser ameaçada, o comprometimento dele não foi além.
porque o comprometimento também falha. Quem sou eu para criticar Pedro por ele falhar? Pedro está construindo uma jornada de vencedor. Tudo isso foram experiências que ele viveu, que construiu Pedro ser um vencedor. Pedro começou a entender que a sua técnica e a sua ousadia não era suficiente para viver tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Pedro começou a entender que depender só da fé dele, ele não podia se apoiar só na fé dele. Pedro começou a entender que ele não podia se apoiar somente na revelação. Pedro começou a entender que ele não podia se apoiar somente no compromisso. Ei, meu irmão, não se apoie somente nessas coisas, se apoie no amor de Deus, porque o amor de Deus não falha. Quando você entende, quando você conhece o amor de Deus para a tua vida, meu irmão, você entra num ambiente poderoso para a glória do Senhor. Mas naquela noite, naquele lugar onde Jesus estava preso, Pedro fracassou, Pedro falhou, ele negou a Jesus 3 vezes. E agora começa a nossa pregação. Como Jesus trata, como Jesus reage a um fracasso e a uma falha? Como Jesus reage quando eu falho, quando eu fracasso? Como Jesus reage quando alguém fracassa? Eu sei. Coloca aqui novamente, por favor, 1 João 21:15. João 21:15. E depois de comerem. Primeira coisa que Jesus faz depois do fracasso de Pedro é restaurar a comunhão. Antes de restaurar o Pedro trabalhador, o Pedro corajoso, antes de restaurar o Pedro que tem revelação, o Pedro que tem ousadia, Jesus restaura a comunhão. Jesus fala assim: Pedro, senta aqui comigo, vem para perto de mim. Ei, meu irmão, talvez você tenha falhado, talvez você não esteja vivendo tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, mas nessa noite Jesus quer restaurar a comunhão. Jesus está te chamando para uma mesa. Vem para perto de mim. Eu quero você perto de mim. Primeiro ele quer restaurar a aliança que ele tem com Pedro. Depois ele trata dos problemas. Ei, meu irmão, nessa noite a primeira coisa que Jesus quer fazer é restaurar a aliança que ele tem com você. Depois ele trata daquilo que você precisa mudar, mas primeiro ele quer te chamar para perto. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Vem cá, Samuel, vem me ajudar hoje aqui a pregar. Pega o microfone aqui. Você vai ser o filho pródigo. Pega o microfone aí, por favor. Quer ver? Um exemplo de Jesus. Eu sou o pai, Samuel o filho pródigo. A Bíblia fala que quando o filho pródigo voltou para casa, quando ele encontra o seu pai, a primeira coisa que ele fala é: Pai, pequei contra os céus e contra ti, trata-me como os teus empregados. A primeira coisa que o filho quer tratar é do serviço, é restaurar o serviço. Mas o texto demonstra uma outra coisa. Filho pródigo, fala comigo. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Naquele momento, antes do filho falar, trata-me como os teus empregados, o pai abraça o filho. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Antes dele continuar falando, o pai dá um abraço e fala: ei, tragam a roupa,
Coloca um anel no dedo do meu filho. O meu filho que estava perdido voltou. Porque a primeira coisa que o pai quer fazer, a primeira coisa que o pai quer saber não é da restauração do serviço. A primeira coisa que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida é restaurar a comunhão, restaurar a intimidade, restaurar a aliança. O mais importante é você estar perto dele. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Obrigado, Samuel, Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Não comece pelo serviço. Muitas vezes a gente quer tratar com Deus pelo nosso serviço, por aquilo que a gente faz para Ele. Eu faço, eu quero fazer meu ministério, é isso, aquilo. Veja Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte. O serviço não é ruim, o serviço é importante. O serviço é importante, mas a comunhão é mais importante. Diga comigo, o serviço é importante, mas a comunhão é mais importante. Não é aquilo que eu faço para Jesus, mas é se eu estou fazendo com Jesus. Porque quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo um serviço, mas eu tenho em comunhão com Jesus, meu irmão, tudo flui. Agora o problema é quando eu faço tudo no automático, tudo no mecânico. Eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que produzir. O nosso serviço, de forma isolada, ele é falho. Por isso que muitos se cansam de trabalhar na obra, se cansam de fazer a obra, porque estão deixando a comunhão e vivendo só pelo serviço. Deixando a comunhão e vivendo só pelo serviço. Aí daqui a pouco se estressa, daqui a pouco se aborrece e larga o serviço. Ei, meu irmão, é tempo de nós entrarmos num ambiente de comunhão, de intimidade, de conhecer o amor do Pai. Aleluia. Pedro, tu me amas? Pedro, você não pode se apoiar na sua habilidade, na sua técnica apenas. Pedro, tu me amas? Pedro, você não pode se apoiar no seu esforço, na tua fé, na revelação apenas. Pedro, tu me amas? Conheça o meu amor. Conheça o meu amor. Coloca aqui 1 Coríntios 13, por favor. Versículo 8. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 13, 8. Isso. O amor nunca falha. O amor nunca perece. O amor nunca perde. Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Mas o amor não passará. Quer ter vitória na tua vida, meu irmão? Quer passar pelas tribulações, quer passar pelos problemas, quer ter um bom relacionamento com as pessoas? Se encha do amor de Deus. Se encha do amor de Deus que você vai passar por esse deserto. Se encha do amor de Deus que você vai passar por essa tribulação. Se encha do amor de Deus que você vai ter vitória. Aleluia. 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 A sua vida não pode estar apoiada num dom. A sua vida não pode estar apoiada num serviço, num trabalho, nas habilidades, porque tudo isso pode falhar. Mas quando você apoia a sua vida na âncora, que é o amor de Deus, meu irmão, nada te segura. Você entra num ambiente de vitória, de bênçãos, em nome do Senhor. O nosso relacionamento entre irmãos precisa estar baseado no amor de Deus. Mas pergunta para o irmão que está do seu lado aí: irmão, como a gente ama a Deus? Coloca aqui, por favor, Deuteronômio 6:5. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É assim que você tem que amar a Deus.
Mas como, pastor Guilherme, eu consigo amar assim a Deus? Como eu consigo amar assim a Deus? 1 João, capítulo 4, versículo 9, por favor. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. 10. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Você quer amar a Deus? Quantos querem amar a Deus? Levante suas mãos. O segredo de você amar a Deus é experimentar primeiro do amor dele. Ninguém consegue amar a Deus sem antes ter experimentado do amor dele. Ninguém consegue amar a Deus genuinamente sem que antes ter passado pela experiência ou viver o amor dele na tua vida. Ah, meu irmão, o amor dele aquece o coração. O amor dele traz a paz que excede todo entendimento. Eu estou passando pela prova e dando glória a Deus. O amor dele traz uma mansidão, uma paciência. O amor dele acalma. Você quer amar a Deus? Começa a buscar o conhecimento do amor de Deus para você. Quando você começa a experimentar do amor de Deus para você, você começa a amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e de todo o seu coração. O segredo é experimentar do amor de Deus. Coloca o versículo 19, por favor. Já estou terminando. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. O amor que temos é o resultado do amor que recebemos. O amor que você tem por Deus é resultado do amor que você recebeu de Deus. Ah, eu não tenho amado a Deus, eu não tenho orado, eu não tenho buscado a Deus, eu não tenho me dedicado na obra, eu não estou firme, pastor, porque você precisa, meu irmão, assim como eu, experimentar desse amor do Pai. Ele quer restaurar essa aliança contigo hoje. Ele quer restaurar, Ele está te chamando para comer, vem. Preparei uma mesa para você, meu filho, minha filha, tem uma mesa para você. Tem uma mesa para você. O amor de Deus foi derramado para nós através do Espírito Santo. Se encha do amor do Pai. Coloca João 14, 21 para me encerrar. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quando você experimenta do amor de Deus e obedece a palavra, aquilo que Deus direciona, você demonstra que ama ao Senhor. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Ah, nessa noite, Ele está de braços abertos. Vem cá o pessoal do louvor. O Senhor está de braços abertos, querendo restaurar a comunhão, querendo restaurar a intimidade. Ele tem preparado uma mesa e está nos chamando para jantar nessa noite. Fique de pé nesse momento.